programa é livre para todos os públicos. Horas 5 minutos, bom dia a todas e todos, Paralelo 30 no ar, iniciando a nossa programação ao vivo das emissoras nessa quarta-feira, 8 de maio de 2019, 11 horas 6 minutos, temperatura em Rio Grande 20 graus e a sensação térmica é 17. Umidade relativa do ar 100% em Rio Grande, é a informação da praticagem da Barra do Rio Grande. Iniciamos a nossa quarta-feira, segunda quarta-feira do mês, com Política e Sociedade. E hoje é Política e Sociedade com o Observatório dos Conflitos. A quarta-feira passada, primeira quarta do mês, foi feriado. Quarta-feira de feriado do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. E não tivemos, então, a edição com o Observatório dos Conflitos. Os professores Cristiano Engelke e Carlos Machado combinaram de estarem os dois hoje aqui e ficamos muito felizes com isso. Uniram seus poderes. Uniram seus poderes. É o Karl Marx e o Frederick Engels. Olha o perigo, hein? Olha o perigo, hein? E Política e Sociedade e Observatório do Conflito juntos. Aí. Ainda mais nesse momento é importante. Por muito menos já recebemos ligações. Imagina. Olha, que dupla. Que dupla. Que dupla. Não, eu fico orgulhosa, assim, de estar nessa mesa. Fico mesmo, de verdade. Não, eu também, ainda mais que além de Carlos Machado, além da Deca, temos a Marina com seu slime presente. Especialista em slime, né? Hoje. Já aproveito que estou falando aqui meu bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem. Deca, meu colega aqui, Carlos Machado, a Marina e seu slime, e o Rafa e a sua lá rinite. Na mesa, e a sua rinite se recuperando aí. Pedro Paio nos coloca no ar. Pedro Paio de toda uma camiseta colorida hoje para brilhantar o nosso dia. Muito bem, então. Quem nos ouve e nos assiste não verá, mas nós temos o privilégio de ver aqui. Muito bem, então. Aqui, ó, a gente combinou, eu e o Rafa comentamos um pouquinho antes de entrar no ar, que não há a necessidade de dar nenhum informe nosso aqui das agendas e notícias, porque acho que o que a gente precisa comunicar e conversar hoje, vamos fazer aqui com o Cristiano e o Carlos, tá? Então, eu acho que já podemos começar direto. Se vocês quiserem fazer alguns informes antes, vejo que o Cris tem aqui convite para a Assembleia da Profurg, então fiquem à vontade para já começar, tá? Assembleias. Então, acho que eu vou começar com tomar liberdade aí de começar com os informes de Assembleia. E falo aqui enquanto... Não vim nessa condição, mas falo enquanto presidente da Profurg. Hoje à tarde teremos na Profurg, no salão da Profurg, 2 assembleias, por isso é importante o esclarecimento, para tratar basicamente aí dos ataques que as universidades e institutos federais vêm sofrendo, sobre a reforma da Previdência, que é um ataque brutal à classe trabalhadora brasileira. E para isso, então, está sendo chamada uma greve de trabalhadores e trabalhadoras na área da educação na semana que vem, na quarta-feira, dia 15. Então, tem a Assembleia às 13 horas, em primeira chamada, em segunda chamada às 13h30, que o Carlos está ajudando aqui a mostrar, que é, então, a Assembleia para professores e professoras para discutir os temas e aprovar ou não a participação na greve geral da educação no dia 15. E depois
às 16 horas. E aí vamos trocar, obrigado, Carlos. Um assessor é outra coisa. Então, às 16 horas, com os mesmos temas, a Assembleia ampliada, com todas as categorias, com toda a comunidade interessada na universidade, no Instituto Federal, na educação pública, também no salão da Profurg. Então, a partir das 16, estão todos e todas convidados a participar. Certo? É um momento que, se não houver união nesse momento para defender a universidade, para defender a educação, para defender os institutos federais, nós estamos aí na luta junto com o Andes, né, Sindicato Nacional, com os demais sindicatos da área da educação, nessa luta mais do que importante, porque nós sabemos que não se faz um país minimamente soberano, minimamente justo, se não for com educação, e uma educação de qualidade, uma educação gratuita, laica, socialmente referenciada, crítica e transformadora. Então, é nessa defesa que nos colocamos fortemente. As assembleias de hoje vêm nesse sentido. E aproveito também os informes. Então, acabei de falar aqui das assembleias que serão realizadas hoje na Profurg, mas também amanhã, às 17 horas, no prédio do Movimento Estudantil da FURG, a Assembleia Específica dos Estudantes e das Estudantes. É muito importante os estudantes e as estudantes da FURG participarem da Assembleia amanhã, às 17 horas. Além da Assembleia hoje, às 16, na Profurg, amanhã, às 17, no prédio ali do DCE, ou também conhecido prédio do Movimento Estudantil. Muito bem. Carlos, dá o teu bom dia. Um bom dia a todos e a todos, em complemento, ajuda desse debate sobre a questão do ataque à educação. A educação. Por que a educação? Eu só em complemento que eu vou trazer duas informações de uma reportagem que depois a gente pode comentar um pouco mais, de que em 1991, ou seja, logo após o fim da ditadura militar, nós tínhamos 2 milhões de estudantes no ensino superior. Em 2017, nós tivemos 8.290.000 alunos, ou seja, passamos de 2 milhões para 8.300.000. Né? Esse é um dado importante porque a leitura, a interpretação que eu estou fazendo a partir dessa revista Carta Capital e de outros artigos que está nesse debate, é que subliminarmente há o discurso fundamentalista contra o ensino público, contra as pesquisas, contra qualquer coisa, está os interesses privados de se apropriar desse público. E uma das partes como se faz isso é sucateando, destruindo. Né? Mais um argumento que tem uma tabela aqui na revista, dessa edição dessa semana, que dá para procurar na internet, porque não está sendo mais vendida aqui em Rio Grande. Né? O argumento é que o distribuidor quebrou. Dos 122 bilhões do MEC em 2000, vamos pegar aqui 2018, né? Porque o 2019 vai sofrerá cortes. Dos 109 bilhões de 2018, 1/3 apenas foi do ensino superior. Ou seja, dos 109 bilhões, apenas 32 bilhões foi para o ensino superior. 2/3 entre aspas, dos demais níveis e modalidades de ensino. Então, estou querendo dizer com isso que é mentira do atual ministro e dos seus asseclas de que a maior parte do gasto da educação é feito com o ensino superior. A segunda questão em relação aos cortes, que é mentira também que os cortes estão sendo feitos apenas do ensino superior. Pelo contrário, porque o argumento é vamos cortar do ensino superior para investir na educação básica. A educação básica já sofreu cortes também. Né? Então, essa questão inicial, assim, para... Né? São dados importantes. Eu acho que também como um dado eu gostaria de trazer, ontem ainda ouvi numa outra rádio
de abrangência estadual, aí que tem um programa de mesa esportiva a partir da 13h, em que o importante comunicador reproduz sem nenhuma fonte de dados, sem nenhum conhecimento, sem talvez nunca ter pisado dentro de uma universidade pública do Brasil e talvez do mundo, reproduzindo o que virou moda no país, aliás, né? As pessoas saem falando coisas sem ter nenhum conhecimento, enchendo o peito, se enchendo de razão, agredindo muitas vezes, inclusive, as pessoas sem ter nenhum conhecimento sobre as coisas, e para isso mesmo que existe a universidade, para que essas coisas não aconteçam, dizendo que eu tenho certeza que mais de 90% dos estudantes de universidades públicas são pessoas das classes mais altas e que têm condições de pagar. É uma forma clara, reproduzindo o pensamento da empresa a qual ele trabalha, de ser contra a educação pública e, portanto, fazer esse tipo de afirmação. Quem minimamente tem um compromisso com a verdade, um compromisso com os dados, compromisso com a informação, deveria procurar os dados e saber que, no mínimo, 70% dos estudantes de todas as universidades públicas do Brasil são de baixa renda. E a FURG ainda se destaca porque a FURG é uma das universidades que tem uma média ainda maior. Então, a FURG tem mais de 70% dos seus estudantes e das suas estudantes entre as classes mais baixas, isto é, aqueles e aquelas com famílias com de renda de até um salário mínimo e meio. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando faz afirmações. Não gostar da universidade, cada um tem o seu direito, mas vamos tratar isso com verdade, vamos tratar isso com dados, tratar isso minimamente. A gente sabe que não existe o pensamento puramente racional, puramente lógico, a emoção, o afeto vai estar sempre presente. Eu, aliás, estou fazendo isso nesse momento, mas a gente deve buscar sempre o compromisso com a verdade, o compromisso com a razão na hora de falar, ainda mais um tema tão delicado e tão importante como a educação e como a universidade pública brasileira. Muito bem. Ontem até comentei com os professores aqui antes da gente entrar no ar. Ontem fizemos o convite no final da semana passada, quando saiu aí o anúncio do bloqueio dos cortes do orçamento das universidades. Fizemos o contato com a assessoria da reitora. Ela esteve aqui conosco ontem e falou sobre essa questão e sobre várias outras, né? Trouxe também esse olhar que o Carlos nos trouxe da reportagem também, do quanto se ampliou o ensino superior e o acesso das camadas mais populares da sociedade à universidade pública, né? Então, e trouxe tudo isso nesse sentido de fazer o alerta e de chamar a comunidade para compreender a gravidade do que está sendo ameaçado, né? Então, até para que as pessoas relembrem, quem não conseguiu assistir a entrevista com a reitora, acredito que em alguns dias a gente vai conseguir colocar no YouTube, e até comentamos que hoje teríamos essa participação aqui com o Cristiano. Ainda não tínhamos acertado com o Carlos, melhor ainda, com os dois juntos, porque tanto o Política e Sociedade quanto o Observatório dos Conflitos vão, né, para as análises, para a análise crítica, no mesmo caminho, né, de sim defender e cuidar da questão do ensino gratuito, da defesa da universidade pública, e sempre olhando para a questão do acesso das camadas mais populares. E é o que está sendo ameaçado agora, né? A gente tem acho que um plano, e a gente não pode deixar de falar isso, é um plano, né, de sucateamento, de enfraquecimento da universidade, das escolas públicas, para que, sim, as camadas mais populares da sociedade não tenham acesso à educação de qualidade. Se não é este o plano, que outro seria, né? Nos remete, lembra, a gente fez o programa Pluriverso aqui na segunda-feira, com a participação da professora Suzane, colega do Carlos Machado, lá do Instituto de Educação. Ela lembrou uma frase conhecida aí do Darcy Ribeiro, né, que no Brasil a educação não está em crise, um projeto de educação. Na verdade, a crise da educação é um projeto, né? E agora, mais do que nunca, isso fica claro no Brasil. Por isso, esses ataques à universidade. Aí eu gostaria também de esclarecer, porque se houve também, já aconteceu outras vezes, já houve cortes e a gente superou, passamos por isso. Talvez as pessoas não tenham a clareza da gravidade da situação, da gravidade do momento em que vivemos.
Uma coisa são alguns cortes, como houve, que no sentido de contingenciamento, pela primeira vez, o dinheiro da universidade está sendo bloqueado. Uma parte contingenciada, outra parte bloqueado, o que faz uma enorme diferença. Desaparece o dinheiro. Então, essa é uma questão importante. Segundo, pela primeira vez, o ataque, pelo menos na democracia, não vou aqui entrar no mérito de discutir o conceito de democracia e o quão democráticos somos, o quão burguesa é ou não a nossa democracia, mas é a que tínhamos, não dá nem para falar que ainda temos, pela primeira vez um ataque frontal à universidade enquanto instituição, enquanto proposta. De perseguição ideológica, de perseguição às universidades, própria história lá, aquela bobagem da balbúrdia e por aí vai. Então, se fundamenta em perseguição, de fato, em acabar com a universidade, pelo menos enquanto um espaço plural de construção do conhecimento, de produção do conhecimento. Também um dado importante, no mínimo 99% da pesquisa no Brasil é feita em universidades e institutos federais. Então, ou estaduais ou municipais, mas, enfim, instituições públicas respondem por 99% da ciência que se faz neste país. Ontem, só trazendo essa questão, sim, da importância da pesquisa, da universidade pública, e quando o Cristiano trouxe a questão da pesquisa, lembrei que os dois que aqui estão... não sei nem como posso dizer isso, mas por óbvio que houve uma reação, mais uma reação necessária ao pronunciamento acho que relativização da importância da filosofia, da sociologia. Aí tem aqui no blog da Cidadania, e vi que o Cristiano havia compartilhado do G1, a comoção e a participação de acadêmicos de várias universidades do mundo. Aqui temos 800 universidades em todo o mundo assinaram uma carta aberta escrita em Harvard contra o plano do governo de Jair Bolsonaro de cortar investimentos nos cursos de filosofia e sociologia no Brasil, né? E aí lembro que ontem também a reitora falou, vamos supor que, enfim, a engenharia, a arquitetura, por óbvio que tem a sua importância, as exatas têm uma grande importância. Agora, como um engenheiro, um arquiteto vai fazer um projeto de construção de um prédio sem entender o meio ambiente, a sociedade no seu entorno, enfim. Então, queria que vocês, porque tem ligação direta com o fazer e com o ensino de vocês dois, dessa ameaça e desses cortes que já estão acontecendo, da retirada já no ensino médio e agora o ataque também às universidades do ensino superior, né? Eu já estou falando muito, vou deixar o Carlos falar, só de novo a título de informação. Eu vi, deve ter outras, eu não consegui acompanhar, não tem como a gente acompanhar tudo, mas eu vi que a associação, não me lembro agora exatamente, até peço desculpas aos profissionais da área, mas da área de física, que lançaram uma nota da importância das ciências humanas e da filosofia, da sociologia para a física. Vi também da medicina veterinária, no mesmo sentido, que são as áreas que o ministro disse que eram, digamos, as importantes, que davam retorno, e as ciências humanas não. Então, mesmo aqueles que são dessas áreas ditas importantes também valorizam, reconhecem e defendem as ciências humanas. E, Carlos, por favor. Eu adendaria mais alguns argumentos, mas levantando alguns outros aspectos para depois desenvolver um pouquinho mais, que é sobre a relação da universidade com a cidade. Ótimo. Né? Mas eu acho, como o Cristiano comentou aqui, e a Deca, e talvez a reitora ontem, de que a universidade tem um papel na cidade, grande parte, significativamente. Quando eu entrei aqui na FURG, a FURG tinha em torno de 3.500, 4.000 alunos. Né? Nas pesquisas que tinham feito lá por 2015, 2016, nós tínhamos em torno de 11.000. Hoje, eu não sei, deve ter em torno de talvez, eu não sei se a reitora falou, em torno de 14. Eu acho que chega a 12, alguma coisa. Juntando pós-graduação, tudo, é uns 14 mil pessoas. Só da graduação, 11, 12 mil.
dos quais uma parte, não saberia dizer quanto, mas talvez uns 20%, 30% são de outros lugares, né? Parte significativa aqui da Redondeza, que por sua vez, inclusive, era um plus, né, durante o Polo Naval, justamente a muitos dos estudantes que estavam fazendo a FURG, buscados, coletados para trabalhar no Polo Naval devido à própria qualificação das pessoas. E a outra, a própria história dos 50 anos, né? Sim. O significado que tem aqui. Então, diante desse contexto, e daí eu estou falando para aquelas pessoas que eventualmente estão ouvindo, no sentido do argumento da importância, sublinhando embaixo a questão da importância da universidade pública, né, na cidade. E o que significa isso? Então, inclusive a própria vinda dos alunos, né, de fora esses 20, 30, não sei exatamente quantos, que acabam alugando imóveis, acabam gastando, acabam né, trazendo recursos para cá e potencializando diferentes setores e regiões. Então, nesse sentido, eu acho que seria interessante também pensar nisso, os setores, os que estão nos ouvindo, a própria universidade, eu acho. Sim. Talvez o nosso próprio sindicato, a gente discutir isso, de começar a botar na parede os vereadores daqui da cidade, né? Que são apoiadores do Bolsonaro, que votaram no Bolsonaro, né? Diz que ontem um rapaz ligou para cá da polícia, né? Mas eu diria que ontem mesmo os policiais civis não alienados, né, fizeram atos, manifestações, passeatas em Porto Alegre em função das próprias tentativa de destruição da Previdência e da possibilidade de se aposentar, né, como servidores públicos. Então, tem pessoas e pessoas, né? Elevar. Então, diante disso, eu estou colocando a seguinte questão, ou seja, de baixar para o local para identificar as pessoas que estão sustentando esse projeto. E essas pessoas que estão sustentando esse projeto são vereadores daqui da nossa cidade, são empresários daqui da nossa cidade que estão fingindo de morto. Né? Como nas aulas que a gente trabalha de políticas públicas de educação, ninguém votou no Bolsonaro, né? Com exceção de algum outro megalomaníaco, que por sua vez é contraditório. Seria interessante esse cidadão aí. Qual é a posição dele, por exemplo, nesses ataques, né, dos bolsonaros, filhos do Bolsonaro, etc., etc., aos militares? Nem ataque político, é um ataque de baixo calão. O que está por trás disso? O que está por trás disso, na minha leitura, e está também por, né, não por trás, porque eles já disseram, da sucateação, o sucateamento que eu coloquei, os interesses norte-americanos. Diferente de determinados comentaristas, por exemplo, Paulo Gherardelli, que tem um vídeo no YouTube, faz alguns comentários interessantes, diz que há uma ojeriza da esquerda em relação aos norte-americanos, né? Não é ojeriza da esquerda. Há citações e fatos históricos que mostram que, desde o século XIX, os Estados Unidos consideram a América Latina o seu quintal. Os Estados Unidos, já comprovado, documentado pelo Intercept e outros documentos, o envolvimento deles na derrubada da Dilma. Não é a derrubada da Dilma, como também não era a derrubada do João Goulart, e sim de um projeto de possibilidade de desenvolvimento que eu inúmeras vezes aqui como pessoa, participante do Observatório, nós criticamos, mas um projeto minimamente autônomo e soberano, ou seja, de que nós decidimos. O que está colocado hoje é isso que está no centro da discussão do Olavo de Carvalho contra os militares, que na verdade não é o Olavo de Carvalho, é o Steve Bannon, é o Trump, é a extrema-direita fascista norte-americana, junto com os daqui, de destruir qualquer possibilidade de autonomia do país decidir o seu rumo. Então, a subserviência do ponto de vista da destruição, cortaram ontem 47% das Forças Armadas, né? O que é isso? É respaldo do ataque dos Olavete aos militares? Né? Então, o que é essa? E a destruição da universidade, eu falei de uns números aqui, para os ouvintes entender, de 2 milhões nós passamos para 8. Desses 8.300.000, ainda mantemos em torno de 70% nas privadas. Ou seja, destas 8 milhões,
70% estão na privadas. No entanto, nós temos em torno de 2 milhões e poucos na pública. Então, é um potencial que pode ser aproveitado pelo mercado. É essa a questão. A outra, ou seja... E que, por coincidência, o ministro da Economia, sua irmã, é representante das universidades privadas. A irmã do Paulo Guedes, é a presidente da Associação Nacional das Universidades Privadas, que não sai do MEC. Então, mas para além da irmã, que inclusive o próprio Guedes, conforme essa reportagem aqui da Capital, ganhou muito dinheiro utilizando os recursos dos fundos de pensão para investir na educação privada. Mas, para além desses interesses tupiniquins, tem interesses norte-americanos também de entrar. Né? Por quê? Porque hoje, no ensino superior dos jovens de 17 a 24 anos, apenas em torno de 13%, 14% estão no ensino superior. Né? Na época do Fernando Henrique, estávamos em torno de 8, 9, né? E se nós voltarmos para o início do Fernando Henrique, lá em 92, pelos 2 milhões, aí nós estamos em torno de 5, 6, ou seja, houve um aumento de 3% na época do Fernando Henrique, e depois mais uns 3, 4, 5% na época do Lula. Mas mesmo assim, em torno de 70% é privado. Então, há um potencial que era previsto no plano nacional, que está completamente destruído, né? O plano era, com os recursos do pré-sal, nós avançarmos para 30%. Né? Então, é esse filão que os interesses das universidades norte-americanas, os interesses de grupos privados estão querendo com o discurso ideológico, com o discurso que não faz pesquisa, mentirosamente já desmascarado o ministro. Carlos e Cristiano, 11h31, tá? Acho que vou chamar um intervalinho. Não sei o que aconteceu, mas o Rafa está do lado de fora da porta agora, mas tá bem. E quero deixar... Agora o Carlos citou ali os anos 90, e ontem fiz esse questionamento também à reitora, e havia proposto, eu e o Rafa conversando na segunda, Cristiano, a gente no ar ainda pensou, vamos propor para o Cristiano, quem sabe fazer essa análise. Eu faço essa proposta para vocês, mas vão avaliar se é por aí ou não, tá? Se o que a gente está o que a gente está vivendo agora é reviver os anos 90, por óbvio que não é igual, nunca é igual. A reitora, já antecipo, nos colocou que estamos prestes, sim, a reviver a situação caótica dos anos 90 na universidade. Aí coloco para vocês, quem sabe, para a gente abordar isso no segundo bloco e, claro, com os pormenores da análise de vocês. Pode ser? Pode. Então, tá, 11h32. Rafa, intervalinho, pode ser, e a gente volta, pode ser até sem música, sugiro, para a gente ter mais tempo aqui com estes dois.